Sou o professor Carlos Bonafé. Contamos com a colaboração do professor Marcelo Bispo de Jesus nessa proposta. Estamos interessados em candidatos motivados que tenham interesse em desenvolver ferramentas pedagógicas para o ensino superior e também para o ensino fundamental e médio. Desenvolvemos uma estratégia de representação das moléculas orgânicas, o modelo poligonal, e temos interesse em ampliar seu uso, desenvolvendo animações, atividades, inclusive utilizando atividades de ensino ativo envolvendo o modelo poligonal, para avaliarmos suas aplicações e suas limitações. O modelo poligonal pode ser usado para o ensino de bioquímica, particularmente em disciplinas que envolvam o metabolismo. Normalmente, o metabolismo é ministrado com relativamente pouca ênfase nas estruturas das biomoléculas integrantes dos diferentes processos ou vias metabólicas. Isso se deve ao fato da substancial complexidade das estruturas envolvidas, que pode desestimular o interesse pelo assunto, pois a representação clássica das biomoléculas, como as projeções de Fischer, é bastante árida. Nessas condições ocorrem grandes dificuldades na visualização e na familiarização com as biomoléculas. Acreditamos que a falta de domínio nas estruturas das moléculas do metabolismo o torna um tanto abstrato, prejudicando em parte sua compreensão. Utilizando o modelo poligonal, é possível dar atenção às estruturas que se tornam bastante acessíveis e de fácil assimilação. Na nossa visão, a ênfase em relação ao contexto fisiológico do metabolismo e sua lógica, com certeza, continua fundamental e muito motivadora aos alunos. A proposta desse modelo foi recentemente publicada em uma revista da área de ensino em bioquímica. Para uma ideia mais aprofundada desse modelo, sugiro visitar o nosso canal no YouTube, Metabolism Animation and Polygonal Model. As 3 animações aqui mostradas foram extraídas deste canal. A primeira delas trata da glicólise, uma via muito importante no metabolismo. Mostramos a glicólise na representação mais usual, as projeções de Fischer, e comparamos com a representação utilizando o modelo poligonal. O modelo poligonal corresponde a uma proposta de representação das biomoléculas muito simplificada, se comparada à clássica projeção de Fischer. Vamos ver como a via glicolítica é mostrada por esse modelo. A metabolização da glicose nessa via tem 10 reações. Na primeira delas, a glicose é fosforilada, às custas de ATP, a glicose 6-fosfato. Após essa etapa ocorre isomerização, a frutose 6-fosfato e nova fosforilação, a frutose 1,6-bifosfato, também às custas de ATP. Após essa etapa ocorre cisão da molécula em compostos de 3 carbonos, com várias etapas que não vamos descrever aqui detalhadamente. Mesmo com moléculas ainda pequenas, 6 e depois 3 carbonos, temos uma série de detalhes que são difíceis de lembrar. A própria quantidade de átomos visualizados soma perto de 220. Dada a importância do fosfato na via, observa-se na representação da via glicolítica que o grupamento pode ser mostrado colorido, facilitando ver o que está ocorrendo. Outra forma interessante de mostrar é colocar um círculo colorido com a letra P, simbolizando o grupamento fosfato, PO32-. Essa notação é muitas vezes utilizada para melhor visualizar a via glicolítica. Se essa substituição simplifica a visualização dessa via, por que não estender tal procedimento a outros grupos químicos presentes? Para tal, podemos considerar as hidroxilas, carbonilas e carboxilas. Por exemplo, o grupamento hidroxila pode ser representado por um triângulo. Nesse caso, podemos também considerar as hidroxilas com substituição do hidrogênio, que ocorrem para os grupamentos fosfato. As carbonilas correspondem a grupos aldeído ou cetona, e podem ser representadas por quadrados. As carboxilas, por outro lado, podem ser representadas por círculos. Os carbonos restantes, que basicamente integram os esqueletos das biomoléculas, assim como os hidrogênios ligados aos mesmos, podem ser omitidos sem nenhum prejuízo na representação final das biomoléculas, sabendo-se que os carbonos possuem um total de 4 ligações covalentes.
Podemos ainda colocar as ligações de carbono não assimétrico inclinadas, mantendo-se as outras ligações horizontais. No final, temos uma representação muito diferente da original, o que pode representar inúmeras vantagens, como uma maior possibilidade das estruturas das biomoléculas participantes da via metabólica serem lembradas, assim como se dispor de uma forma mais compacta e gráfica desses componentes. O modelo poligonal pode também auxiliar no ensino de química orgânica, inclusive no ensino médio. Isso pode ser melhor observado nessa próxima apresentação. Na química orgânica são estudados diferentes compostos, que apresentam grupos funcionais específicos correlacionados às propriedades dos mesmos. As projeções de Fischer são muito utilizadas para mostrar essas estruturas e se baseiam no arranjo dos átomos dos compostos, podendo também aparecer de modo mais condensado. Os compostos orgânicos podem ser mostrados por outros tipos de representação. Aqui descrevemos o modelo poligonal, que visa mostrar essas estruturas químicas de maneira bem mais simplificada. Representando a oxidação do mais simples composto orgânico, o metano, até CO2, temos o metanol, o metanal ou formaldeído, o ácido metanóico ou ácido fórmico, e finalmente o gás carbônico, CO2. Os respectivos grupos orgânicos desses compostos são hidrocarboneto, álcool, aldeído e ácido carboxílico. A representação utilizando o modelo poligonal é do átomo de carbono como um pequeno círculo, quase um ponto, da hidroxila como um triângulo, da carbonila, C-O, como um quadrado, e da carboxila como um círculo. Nota-se que podemos abstrair os hidrogênios, considerando que o carbono tem ao todo 4 ligações. Observa-se aqui que quanto mais oxidado, maior o número de lados do polígono considerado. A notação correspondente ao modelo poligonal simplifica muito a visualização da estrutura, quando temos moléculas orgânicas mais complexas, com vários grupos conjuntamente, como vemos com o caso do ácido lático, do alfa-cetoglutarato e da glicose. Finalmente, mostramos nessa próxima apresentação que o modelo poligonal tem uma característica interessante no que diz respeito aos estereoisômeros. Dando sequência ao modelo poligonal e seu uso em química orgânica, vamos ver como esse modelo representa diretamente a presença de carbono assimétrico, ou carbono quiral, um conceito muito importante em química orgânica. Vamos considerar, por exemplo, a molécula de gliceraldeído, como explicamos adiante, a forma D. Vemos em projeção de Fischer, que na sua estrutura tem um grupo cetona e 2 grupos álcool. Lembrando, no modelo poligonal as hidroxilas são representadas por triângulos, a carbonila por um quadrado, e o esqueleto carbônico por uma linha vertical, abstraindo-se hidrogênios ligados ao carbono. Vemos que no carbono do meio, o carbono 2, a hidroxila fica ligada à direita na estrutura. Faria diferença ela ficar do outro lado? Sim. Podemos observar que esse carbono tem 4 ligações diferentes. Espacialmente, carbono é como um tetraedro, com seus 4 vértices correspondendo a 4 distintas ligações. O que acontece se trocarmos 2 das ligações entre si? Observa-se que os tetraedros não podem ser sobrepostos, ou seja, temos 2 compostos distintos. Dizemos que esse carbono com 4 diferentes ligações é um carbono assimétrico, ou quiral. No caso, esses compostos distintos são denominados D-gliceraldeído e L-gliceraldeído. São chamados de estereoisômeros, um tipo especial de isomeria. Vídeo posterior tratará dos diferentes tipos de isômeros. No modelo poligonal, colocamos a ligação para a direita no D-gliceraldeído e à esquerda para o L-gliceraldeído. Mas o carbono 3 não é assimétrico como o carbono 2, pois não tem as 4 ligações com diferentes grupos. Assim, não tem sentido colocar a hidroxila à direita ou à esquerda no modelo poligonal. Convencionou-se colocar a ligação da hidroxila de maneira inclinada. Uma grande vantagem nesse modelo é que isso permite uma identificação muito rápida dessa característica de quiralidade ou assimetria. Por exemplo, a molécula de glicose tem quantos carbonos assimétricos?
Observando a mesma utilizando o modelo poligonal, vemos que a molécula tem 4 carbonos assimétricos, correspondentes às ligações horizontais. Na representação de Fischer, é necessário maior tempo para concluir isso, como vemos nessas moléculas. Representando no modelo poligonal, é muito rápida essa avaliação, mostrando que o modelo enfatiza essa importante propriedade das moléculas orgânicas. Como mencionado, nossa proposta inclui a criação de animações como as mostradas, utilizando o modelo poligonal. Essas animações visam facilitar o entendimento e familiarização dos alunos em aulas relacionadas. Os vídeos também poderão ser colocados no YouTube para maior divulgação. Os vídeos aqui mostrados foram feitos utilizando o software Blender, um programa de animação e modelagem. Outro objetivo é a elaboração de materiais complementares, como, por exemplo, exercícios relacionados à via metabólica que está sendo estudada com a utilização do modelo poligonal. Esse material será muito importante para apoiar professores interessados em utilizar essa nova metodologia. A aplicação dessa abordagem em colaboração com professores e análise dos resultados são alvos dessa proposta.